pesquisa sobre os conflitos e as tensões mundiais e como isso impacta a vida das pessoas. Você teria alguma história para compartilhar com a gente? Claro, tenho sim. Minha tia mora em Israel há 31 anos. Você pode contar um pouquinho da história dela? Com certeza. Oi pessoal, meu nome é Willow, eu sou primo da Elisa e ela pediu de mim de conversar sobre um conflito que tem do país de Israel com os árabes. Então, eu sou israelense, estou morando em Tel Aviv, aí eu vou tentar de explicar rapidinho um conflito assim. Então, em 1900, no começo, muitos judeus chegou em Israel e estavam morando aqui também árabes e os judeus assim construiu casas em terra que tinha nada e estava vivendo junto com os árabes. E muitos judeus começaram a chegar em Israel depois do primeira guerra do mundo e depois da segunda guerra do mundo, chegou muito judeu e quem que mandou aqui nesse país foi a Inglaterra. Então, a Inglaterra queria parar de mandar no aqui e ela estava procurando o que ela vai poder fazer aqui. Então ela decidiu de partir Israel para dois. Uma terra vai ir para árabes e parte da terra vai ir para o judeu. E agora o que eu vou te mostrar é duas mapas a mapa na esquerda aqui você pode ver como que eles queriam dividir Israel. Então tudo que está em verde são lugares que vai ir para o judeu, que fica aqui, tudo em verde, e tudo que é laranja vai ficar parte do árabes. Então, em 47 que eles decidiu esse negócio, eles falou que isso que vai dar, os árabes não gostaram, porque eles queriam que todo Israel vai ficar só deles. Aí, em 48, a Inglaterra decidiu que eles vão sair de Israel e em 14 de maio de 48 foi o dia oficial que eles vão sair. Aí, nesse dia mesmo, Israel assim falou que hoje é o dia de independência de Israel com o mesmo mapa que a Inglaterra decidiu. Mas os árabes não gostou disso, aí começou a Guerra da Independência de Israel, que foi em 14 de maio de 48. Aí, depois dessa guerra, que Israel que ganhou na guerra, ela pegou mais parte de Israel por causa da guerra. Então, agora, a mapa que vocês podem ver que está na direita é mapa que é depois da guerra e tudo aqui que você pode ver que essa cor, vamos falar, que é cor mais branco, é a parte que agora vai ser dos judeus e a parte aqui vai ser da Jordânia que vai mandar. Aí depois da guerra, o que aconteceu? Israel ganhou. Aí ele falou, Israel falou por todos os árabes que tem em Israel que eles podem decidir. Se vocês vai querer ficar em Israel, aí você vai ficar abaixo do governo israelense, tudo com judeu, árabe, todo mundo. Ou se vocês querem, vocês podem pegar suas coisas e você pode mudar para outro lugar. Aí o maior dos árabes decidiu que eles não querem ficar em Israel entre o governo israelense, o governo judeu. Aí essas pessoas agora chamam palestinos. Então palestinos são pessoas que estavam vivendo em Israel e depois da guerra decidiu que não quer ver nada do governo israelense. Então na história assim do começo do mundo você pode ver que tem duas razões mais grandes de guerras. Uma é de religião, mas não é nesse jeito. E a outra coisa é de terra. E a coisa difícil aqui que você vê que até hoje todo conflito e briga do país de Israel com os palestinos são sobre a terra, porque eles querem voltar para a terra que estava deles e essa coisa. Então, até hoje esse é um conflito. Então, só isso. Espero que você estudou um pouco. Minha tia se mudou para lá há 31 anos, quando o marido dela foi transferido por causa do emprego. E ela teve 2 filhos que cresceram lá. E ela me disse que no início a adaptação foi muito difícil, porque ela foi sem falar o hebraico e porque a cultura era muito diferente da cultura católica.
E outra coisa que também influenciou muito é os bombardeios constantes, que aconteciam com muita frequência e que dificultavam muito para ela. Então, esse conflito entre Israel e Palestina é causado por uma disputa entre territórios. E ele se acirrou no final do século XX com o fim da Segunda Guerra Mundial. Com a conclusão desse conflito, os judeus iniciaram várias correntes migratórias, buscando se estabelecer em algum lugar após terem sido perseguidos por muito tempo. Assim, em 1948, a ONU reconhece a criação do território de Israel, do Estado de Israel. O problema foi que esse território, em grande parte, já era ocupado pelos palestinos. Assim, como você falou, o período de adaptação da sua tia deve ter sido realmente muito difícil, já que até hoje a região é marcada por essas tensões. Como moradora de Israel há 31 anos, acho que um dos problemas mais sérios são os ataques terroristas por parte dos palestinos e muçulmanos. Quando chegamos em Israel, esses ataques aconteciam com muita frequência. Hoje, o sistema de segurança de Israel consegue combater a maioria desses atentados, fazendo com que Israel se torne um país mais tranquilo e seguro. Atualmente, o governo investe muito em armamento e também no exército, justamente para estar preparado para um confronto direto. Se eu não me engano, é obrigatório você se alistar para o exército pelo menos durante 2 anos. Os meus 2 primos alistaram e eles preferiram permanecer por lá, já que é uma boa carreira a seguir. Em campo, a vantagem econômica e bélica é de Israel mesmo. E atualmente esses ataques continuam acontecendo. Em 2014, foram iniciados alguns ataques contra a região da Cisjordânia, que era um lugar onde foi construído um muro visando a separação entre esses povos que estão sempre em conflito. Assim, foi uma das ofensivas mais violentas. E em uns 53 dias de conflito, mais ou menos, mais de 2.000 pessoas morreram. Oi, boa tarde. Eu sou prima da Elisa e eu tive a oportunidade de ir para Israel ano passado, ficar um tempo lá com a nossa tia Cleide. E eu vou falar um pouquinho de como que foi minha experiência lá, as minhas vivências e tudo. Durante o período que eu fiquei lá, eu pude ir a Jerusalém e eu visitei o Muro das Lamentações, que é um grande patrimônio e que é frequentado por todas as 3 religiões, A religião judaica, a cristã e a muçulmana. Então, apesar de todo o confronto territorial que há em Israel, principalmente com os muçulmanos, os palestinos, em Jerusalém eles vivem em harmonia, respeitando a religião uns dos outros. Então, apesar de tudo, eles conseguem viver bem. Felizmente, o período que eu estava lá, eu não presenciei nenhum bombardeio, nenhum ataque. Mas, apesar disso, não é sempre que é desse jeito. E na casa da minha tia, como eu pude perceber, pelo menos um cômodo lá é revestido com espuma, porque a espuma não deixa o barulho das bombas entrar na casa. Então, em época de bombardeio, em época de conflito, é bastante comum que os meus tios e os meus primos, eles entrem para dentro do quarto e fiquem lá para conseguir dormir tudo sem interferência do barulho da rua, E também, apesar disso, desse conflito e tal, as pessoas elas não se sentem muito amedrontadas de andar na rua e tal, porque o exército, eles confiam bastante no exército. O exército é bastante equipado e, como todos os homens, quando atingem a maioridade, se eu não me engano, de 18 anos, eles são obrigados a alistar ao exército. Então, toda a família praticamente possui pelo menos uma arma de alto calibre em casa. Então as pessoas elas se sentem bastante seguras porque o exército é bastante presente, bastante equipado também. E então eles se sentem seguros. Sempre que a minha tia fala do conflito, ela fala com bastante nacionalismo, mesmo não sendo de lá e não estando tão envolvida com o processo, Realmente os palestinos enxergam os israelenses como inimigos e se sentem realmente proprietários daquela terra. Pois é, um vê o outro como inimigo mesmo. E o conflito ainda está longe de acabar, tanto que ainda tem muitos árabes em campos de refugiados. Os palestinos visam a criação
de um Estado palestino e o reconhecimento pela ONU, enquanto os israelenses afirmam que o território pertence a eles, por ser uma terra prometida. Então, muito obrigada pela participação.